Imagina você poder realizar qualquer desejo, mas para isso terá que lutar uma guerra sangrenta contra outras pessoas poderosas com subordinados historicamente conhecidos. Isso, meus amigos, é Fate. Meu nome é Fernando. E eu sou o Eric, e vamos falar um pouco dessa obra que eu considero maravilhosa, mesmo sendo pouco falada. Fate é um anime baseado em uma novel de mesmo nome. Ele é um anime do gênero seinen, sobrenatural e ação. Fate Zero conta a história de Mia Kiritsugu, não contando a história dele. Ah, mas como assim? Fate não conta somente a história do protagonista. Ela abre contando a história dos 7 mestres e um pouco da história dos 7 servos. Sobre os personagens falaremos mais a seguir, mas primeiro vamos falar um pouco do que é Fate. A lore resumida de Fate Zero e os outros 400 animes de Fate se assimila mais com um RPG. Existe magia no mundo real, mas nem todo mundo consegue usar, pois só famílias que têm ligações com magos antigos conseguem. E de tempos em tempos acontece uma guerra para se obter o Santo Graal, que é um cálice que realizará qualquer pedido do vitorioso. Mas para isso, os 7 magos serão selecionados pelo Graal para lutarem um contra o outro, até que o vencedor seja decidido. Além disso, esses 7 magos receberão a ajuda de 7 espíritos que irão ajudá-los nas batalhas. E esses espíritos são meio que personagens históricos, como, sei lá, Lampião e o Dom Pedro, se fosse summonado. E esses espíritos têm a mesma memória e sentimentos de quando eram vivos. Além deles, é decidido também o Ruler, ou seja, o ADM. Lembra quando falei que parece meio que um RPG? Então, o Ruler vai ditar as regras aos mestres e aos servos. E cada servo virá numa classe diferente. Lembrando que pode variar as classes entre os servos, que eu vou explicar melhor mais pra frente. E cada mestre receberá meio que uma tatuagem no pulso. Pulso não, fica na mão. Ele receberá uma tatuagem, meio que uma tatuagem, uma marca na mão. E essa marca é meio que 3 comandos, onde o servo não pode desobedecer. E se acabar os 3 comandos antes da guerra acabar, o contrato com o servo terminará. Lembrando que será um pedido que seja possível dele realizar. O cara não vai falar, ganha a guerra do Grau. Ele vai estar tudo de cima, mas ele pode morrer. Mas se você realizar esse desejo com um desejo besta, ele não vai voltar. Você vai ter só realizado, só feito. É mostrado também em algumas partes que o servo ele pode meio que, como vamos dizer, resistir, mas ele vai acabar fazendo. E como falamos anteriormente, agora vamos detalhar um pouco mais sobre os mestres e os seus servos. Começando com o mestre Kiritsugo Emiya, E sua serva, a Artória Pendragon. mestre Waver Velvet, eu acho que é assim que se pronuncia. Provavelmente eu estou errado. E o seu servo, o Iskander, ou o Alexandre o Grande, na sua classe Rider. Mestre Padre Bombado, Kirei Kotomini. E o seu servo, que ninguém sabe o nome, o assassino. Eu falei o nome do assassino, ele não quis colocar. Ah, é pouco relevante. Ele vai ser mestre Tokio Mitosaka, E o seu servo, o grandioso Gil Garameshu, na classe Archer. mestre Kainé, acho que é assim que se pronuncia. Eu estou errado de novo. Nunca nem saberemos como se pronuncia isso. E o seu servo, o Diarmuid. Eu acho que é assim que se fala. Diarmuid. Na classe Lancer. Mestre Karia, E o seu servo Lancelot, na classe Berserker. mestre Ryonosuke ou Kuro. E o seu servo o Gilles de Raiz, na classe Caster. Agora que explicamos um pouco da base, vamos começar do zero, literalmente. Começamos com os mestres invocando seus servos. Como já falamos de quem são os servos, então acho que não preciso falar de novo. Lembrando que todos os mestres sabem sobre a guerra, e as famílias que já almejam algum desejo em específico. No decorrer dos episódios são mostrados para nós um pouco sobre os mestres e seus servos, e seus encontros com seus adversários. No decorrer desses 24 episódios, vão acontecendo lutas atrás de lutas. Principalmente nos primeiros 12 episódios, onde praticamente cada episódio é frenético. Mas mesmo assim, tudo se explica no seu tempo.
Mesmo que dure 500 temporadas, vai tudo se explicar no final, confia. Mas voltando para o episódio 2, onde vemos a nossa primeira batalha, ou um massacre no caso, é explicado que realmente se assemelha com um RPG, onde a fraqueza do servo são as habilidades mais a classe. Ou seja, uma classe pode ter vantagem na outra. É meio confuso de explicar, mas acho que quem joga gacha vai entender. Uhum. Tentando explicar de novo, é tipo um assassino tentar pegar um tanque, dependendo do assassino. Ou de jogador de LoL. Mas resumindo, ser uma estratégia do time, eu acho que. Eu acho que expliquei bem. Não, talvez muito ruim. Para isso, existe o mestre, que pode ajudar o seu servo nessa fraqueza e potencializar a força. Voltando ao nosso protagonista, o Kiritsugu é um personagem que arrisca tudo pelos seus ideais. Um cara maquiavélico e no decorrer dos episódios ele vai mostrando esse seu lado. E é muito mostrado isso nos seus flashbacks, onde ele sacrifica as pessoas que ele ama por seus ideais, que na visão de muitos não é ruim, mas na visão de muitos outros é péssimo. Podemos fazer um vídeo futuramente nos aprofundando mais nesse personagem. Na verdade, é um dos temas abordados, porque o que faz ser bom ou ruim depende de pessoa para pessoa. Tipo, brócolis pode ser ruim para você, mas para outra pessoa não. E no ponto de vista dele, era algo realmente necessário. Além de ser extremamente impulsivo, o Kiritsugu não parecia se importar com mais ninguém, além de sua família. Até uns episódios mais pra frente, onde vemos que realmente ele é capaz de fazer tudo pelos seus ideais egoístas, eu acho. Pra mim. Ele com sua equipe acabam por ganhar. E sim, bom, ganhar, eu quero dizer, mandar os outros pro além. Tendo várias batalhas épicas e emocionantes, como ele versus o Kaine. Teve um momento que marcou muito, que foi a Saber mandando seu maior poder, que ainda vamos explicar. Dando um berro que até arrepia. Só acrescentando mais umas lutas, que foi a do Iskander versus o Gilgamesh, que eu achei sensacional. Porque tem toda a construção na hora lá, que você percebe que você fala, mano, não vai dar. Daí você fala, mano, ele sabe que não vai dar. Você fica até emocionado. Bom, esquecemos de falar do poder, mas porém cada servo tem seu fantasma nobre, onde seria meio que uma personificação de algo do mito do personagem. Tipo o Rei Arthur com a Excalibur. É impossível falar essa frase sem ficar frenético. Porém, não precisa ser um ataque especificamente. Vemos isso em outros feitos. O leque é muito grande, tipo o Elon Musk. O Fate provavelmente o poder dele seria Money. Seriam carros automáticos. Bom, luta vai, luta vem. Vai pro além personagem ali, outros não. Até que chega a luta final. O bem contra o mal. Ou o mal contra o mal. Ou sei lá. Dois caras lutando. Tipo, Snake versus Tony. Fuck you. Não, fuck you. E então, a batalha começa. Kiritsugu com suas armas e a magia de aumentar a velocidade do seu próprio corpo contra o padre bombado que usa hack. Ambos freneticamente, sem qualquer interrupção de ambos os servos, tanto a Saber quanto o Gilgamesh, que a gente não explicou, mas cara, a gente não explicou muita coisa diferente. Bom, aconteceu uma treta lá, resumindo rapidamente pra vocês, e acabou que o padre bombado traiu o seu mestre, o Tosaka, e tem um negócio em Fate que quando um servo ele fica sem o seu mestre, ele pode acabar sendo recrutado por outro mestre que não tem um servo. Aí eles acabam bolando por esse plano e traem o Tosaka. Certo. Voltando. O Kiritsugu estava lá lutando contra o Padre Bombado. E então a batalha se encerra com o Kiritsugu dando seu golpe final. E assim ele obtém o Santo Graal, aquele que realiza qualquer desejo. Enfim, qual era o seu desejo? Ursinho amarelo.
Uma gótica rabuda? Dinheiro pra pagar a Jota? Um Celta preto rebaixado? Não. O seu desejo era retomar sua família que ele mesmo matou. Bom, mas antes não merda, porque o Kiritsugo pirou e tentou destruir geral, fazendo um comando pedindo para Saber destruir o Graal, mas ele não sabia as consequências. Porém, não deu muito certo, pois o líquido que ficou desconhecido que tinha dentro do Graal começou a se esparramar. Eu imagino que aquilo seria. Não é explicado, mas eu imagino que seria meio que uma maldição. Eu imagino. Não me lixem. E começou a destruir a cidade em volta. Era como um líquido parecido com lava. E quem acaba obtendo o Santo Graal meio que foi o Gilgamesh. E seu desejo foi meio que reviver, não foi? Pergunta, eu não lembro. Você Bom, que colocou eu confio nessa palavra. eu também confio nas vozes da minha mente. Bom, eu só sei que acabou gerando um final icônico, com ele peladão lá, conversando com o Kirei. E o próprio Gilgamesh tinha ressuscitado. E o nosso querido Kiritsugo começa a vasculhar os escombros, desesperado, finalmente se dando conta da merda que ele fez. Nesse momento, o Kiritsugo se torna uma casca vazia, só conseguindo encher seus olhos de esperança quando encontra um sobrevivente em meio aos escombros. Em meio de tantas mortes, uma criança. Quem será? Quem será? Ela será importante para futuros feitos. E continua na próxima temporada. Fate é um anime incrível, tanto seu universo único como sua riqueza em detalhes. Não quisemos nos aprofundar muito nas batalhas e não muito na história, pois mesmo que você saiba o final, ainda há muitas batalhas épicas que esse anime te proporciona, com uma coreografia impecável e uma animação monstruosa de boa. Fate não é só animação. Além de trazer personagens históricos, conta com uma trilha sonora excelente e um roteiro legal, roteiro ok, roteiro bom. E para quem gosta também aborda coisas mais filosóficas. E principalmente RPG. E por esse vídeo é só, rapaziada. Espero que tenham gostado desse vídeo. Para mais conteúdos como este, vão deixando aquele like e compartilhe com seus amigos. Deixa aí nos comentários qual server você mais gosta de Fate Zero. Se você gostou desse anime, ou se você não gostou, deixa aí também. Escrevam suas críticas. Fiquem bem e até a próxima.